Olá, pessoal! Está no ar o Momento Papo de Mãe. Tem criança que passa por aquela fase de bater ou morder. E quando isso acontece, tem de tudo. Os pais dos que mordem ficam sem graça. Já os pais de quem foi mordido muitas vezes ficam bravos e querem tirar satisfação. Como lidar com essas situações? Esse é um comportamento até considerado comum entre crianças de 1 a 3 anos. Eles se frustram com facilidade e ainda não conseguem controlar seus impulsos. Mas é necessário demonstrar que está errado e impor limites. A psicóloga Natércia Tibe está aqui para nos ajudar a entender esse comportamento. Natércia, o que os pais devem fazer? O primeiro ponto é entender a fase do desenvolvimento, para não taxar a criança, não rotular de agressiva. Então, saber o que está acontecendo é o primeiro ponto. E olha, o Renato Kaufmann é o nosso pai convidado de hoje. Ele é escritor e ele tem a Lúcia, de 8 anos, e o Gael, de 2. Renato, você já passou por qual situação? Os seus filhos são aqueles que mordem ou os que já foram mordidos? A Lúcia tendia a ser mordida e o Gael gosta de morder, então eu conheço um pouco de cada lado. E tem essa fase mesmo da criança. Tem a fase em que você quer morder a criança, que é muito difícil de lidar. Aí você tem que se controlar, porque aí você está dando um exemplo ruim, né, Natércia? Olho por olho, dente por dente, literalmente. Uhum. Mas mordidinha, aquela mordidinha de amor da bochechinha fofinha da criança. Pode, mas se ele for um mordedor, nem de leve mordidinha de amor, para ele poder entender, senão ele fica confuso, né? E por que a criança morde nessa fase, Então, na Natércia? verdade, nós ficamos adultos e aprendemos a usar o verbal de uma maneira muito que ocupa quase toda a comunicação. A criança não tem esse domínio e nem ainda recurso de lidar com as emoções. Então, morder é uma forma de se expressar, é uma forma de demonstrar como ela se sente e não necessariamente ela está triste ou com raiva. É uma comunicação ampla, né, da que ela sabe fazer, assim como bater. Natércia, então vamos entender. O Gael, por exemplo, morde em quais situações? Então, o Gael ainda bem, ele está saindo agora da fase da mordida, mas ele morde assim, principalmente quando ele está frustrado, quando ele não consegue se expressar, e especialmente a mãe e a avó. Elas ficam parecendo uns dálmatas, assim, porque o bicho é fortinho. E como ele é grandão, ele é meio estabanado, então, assim, vira e mexe, ele chega a machucar. E ele já está indo para a escolinha? Ele começou a ir para a escolinha, mas ele não morde os amiguinhos. Olha, que engraçado, né? Porque a gente costuma ouvir reclamações da criança que morde na escola, né, Natércia? Porque é um universo onde ela tem que lidar com tantas emoções que ela acaba recorrendo a tudo que ela consegue, né? Mas acho que para ele, talvez até já tenha entendido que na escola o que é mais aceitável ou não, né? Mas em casa é igual o filho que se comporta super bem na casa do outro e em casa... E ele parou com esse comportamento? Ele parou quase por completo, assim. De vez em quando ele está muito estressado, tipo, muito sono, muito estressado, às vezes ele tenta dar uma mordidinha, mas aquela frequência passou. E o que vocês faziam? Vocês chamavam a atenção dele, explicavam que estava errado? A gente falava com muita firmeza, não pode morder machuca, para ele ir entendendo, assim, né, o que isso causa no outro. Um dos médicos que a gente foi até chegou a falar assim, se ele estiver mordendo, morde de volta para ele entender. Eu fiquei meio na dúvida, assim, eu falei, puxa, mas vai que isso dá um problema depois. Será né? que funciona Não, isso? não, né? Não pode. de jeito nenhum. Morder é muito associado à agressão. Então, quando a criança dá as primeiras mordidas, você mordeu a mamãe, você mordeu o amigo. E aí a criança fala, gente, esse comportamento é muito poderoso. E isso reforça o comportamento, né? Acho que o susto da mordida. Então, é tão importante saber que essa fase vem, que as mordidas acontecem, para que não ganhe todo esse poder de assustar. Acontece muito também da criança bater no rosto. E eu já vi mães que viram e batem na mão da criança. Também não funciona. Imagina, né? não. O que ela está horror. ensinando dessa maneira? E, na verdade, o bater até tem uma questão a mais, que é da parte da motricidade. Às vezes você olha uma criança feliz da vida, tá. Aí você fala, peraí, o rosto não está comunicando frustração ou raiva, né? É um movimento ali que ela realmente não teve controle. O problema também é que muitos pais não lidam tão naturalmente com essa fase de comportamento e ficam bravos, né? Acaba até acontecendo umas saias justas nas escolas, né? De reclamar seu filho mordeu o meu. Já aconteceu isso? É que a mordida, assim, mesmo inocentemente, ela fica um roxão, né? Seu filho chega em casa
com o braço roxo, dá um aperto no peito, aí dá aquela raiva, aí você quer matar o pai, a outra criança, assim. Mas eu acho que isso é mais fácil de lidar. O mais difícil é assim, o que você faz quando o seu filho é o que morde os outros? São duas situações. Você chegou aí cobrar da escola quando ela chegava mordida? Não, eu já pedi mais atenção da escola para evitar que isso aconteça, mas nunca cheguei a tirar a satisfação do pai dos outros, de falar, seu filho mordeu. Mas o ideal é resolver ali na escola com os professores, né? Não Sim, tirar satisfação com conseguindo os pais, resolver né? ali, melhor. Mas uma criança que está muito persistente num comportamento inadequado, por mais que seja desenvolvimento, se ela está insistindo muito, os pais precisam saber, porque daí começa a ter uma comunicação que não só da fase, né? Então, a escola também precisa ter esse olhar de qual que é o momento de comunicar os pais, entendeu? E muitas vezes é importante. Se meu filho estiver mordendo muito na escola, eu como mãe quero saber, né? Preciso saber. Mas não de um pai tirar satisfação com o outro pai. De repente, o pai do que foi mordido é levar até a escola, para a escola entrar em contato com outro pai. Não, apesar de quando você fica sabendo que seu filho foi mordido, você rosna, né? Você não pode lá realmente tirar satisfação. Agora, não é uma situação que deva ser sustentada. Você tem que comunicar na escola, pedir um olhar para que seja evitado, né? Porque a criança que não morde, quando ela é mordida, ela não tem essa compreensão que a gente está falando. Ela fica magoada, ela se sente traída. Eu lembro um dos meus filhos chegava com umas mordidas nas costas, e roxo, assim, e ele ficava muito assim, meu amigo me traiu. E machuca. O meu, uma vez, chegou mordido, a professora veio logo me falar que tinha sido um revide, então ele tinha mordido primeiro, viu? No próximo bloco, vamos saber quando que esse tipo de agressão passa do ponto. O Momento Papo de Mãe volta já. O Papo de Mãe está de volta. O papo hoje é sobre mordidas e outras agressões infantis. Natércia, a partir de que idade esse comportamento deixa de ser aceitável? A partir do final do 3º ano já não deve mais acontecer. A criança já tem capacidade de expressar, né, de se expressar de outras formas, mais complexas, mais elaboradas. Então, quer dizer, tem um limite aí do que é normal e aceitável, e quando passa a ser uma agressão que merece uma atenção maior. Sim, mas não necessariamente o comportamento continua por conta da criança. Às vezes ele ganhou um poder no ambiente que mantém reforçando o comportamento, né? Então é importante olhar dentro do contexto familiar e escolar para ver o que também está alimentando esse comportamento se manter. Porque senão a gente fica, é a criança. Não, vamos considerar o todo, né? Como que é a personalidade do Gael? Então, o Gael, ele é doce, ele é carinhoso, é uma fofura de criança. Mas ele é forte e ele é estabanado igual o pai. Então, assim, de dar tapa sem querer, ou cabeçada, porque às vezes ele se mexe. O que ele já deu de cabeçada? Minha sogra ficou com o olho roxo uma vez, assim. Tenho certeza que acharam que fui eu. Agora, como é que faz até nessa... Você vê, são 2 filhos com comportamentos tão diferentes, né? Então, tem a fase da mordida, mas não é toda criança que vai ter essa atitude. Tem uma explicação por que algumas crianças vão morder e outras não? Não, na verdade, cada um tem um perfil, né? Um tipo de personalidade. E a mordedura é mais um órgão do sentido que ela está usando naquele momento. Alguns têm a fase oral mais intensificada um pouquinho por ele. A gente não acha uma razão específica, sabe? E tem uns que acabam mordendo mais, né? Como você falou. E eu acho difícil isso, da criança não ficar taxada na escola também, porque os próprios amiguinhos acabam falando, ai, foi ele que me mordeu, né? E a própria professora fica mais em cima, né? Por isso que é importante a escola saber lidar com essa situação, porque a criança tem que entender que ela está sendo chamada ali, né, de ele é o que morde, por alguma razão, para poder mudar o comportamento, né? Renato, o que você percebia, assim, na hora que o Gael mordia e vocês iam conversar com ele? Porque é uma criança pequena, como é que faz para ter essa conversa? É difícil saber exatamente o que a criança está entendendo, mas ela entende a seriedade, assim, pelo tom. Tipo, você para o que você está fazendo, você marca o momento,
você mostra que você não ficou feliz. Também não adianta dar uma super bronca, porque como a Ana Tércia falou, nem sempre o que é sentido como uma agressão é agressivo. Então, assim, é muito mais ela entender a consequência desse comportamento do que você repreender como se ela tivesse feito propositalmente algo errado. Mas, na Tércia, eu já vi crianças, isso que a Mariana falou, da criança bater na cara da mãe dar bronca, da mãe conversar, da mãe falar seriamente, a criança não parar, né? O que os pais podem fazer nessa hora? Assim, cada filho é um laboratório à parte. Às vezes você orienta de uma maneira, mas com aquela criança não funciona. Agora, se ela já tentou tudo que a gente diz em termos comportamentais, da criança ter um prejuízo, de toda vez que a criança fizer alguma coisa que é sentida como agressão dela reparar, então ela bateu num amiguinho, por exemplo, ela vai fazer um desenho de pedido de desculpa da maneira que ela consegue, ou levar uma coisinha que ela fez em casa para a criança. Então, assim, se ela tentou tudo isso e a criança continua batendo, daí talvez seja importante mesmo pedir uma orientação de um profissional, né, para ver se tem alguma coisa ali que esteja incomodando muito, né? Pode ser que ela seja uma criança muito mais agitada, muito mais impulsiva e acaba saindo dessa forma. Mas uma coisa tão simples que às vezes os pais não sabem é, se a criança é pequena e começou com essa história de bater, pega a mão da criança e faz junto o movimento do carinho para ela entender a diferença da força, a diferença do contato, do carinho e do bater. Agora, se você perceber que a criança realmente veio com uma agressão, precisa ser repreendida, precisa ter consequências. E também não dá para usar muitos argumentos elaborados com uma criancinha tão pequena, né? Acho que o discurso tem que ser mais direto, não é isso, Renato? Assim, às vezes você até argumenta com a criança, mas você acha que ela não está realmente entendendo. Precisam ser consequências concretas, né? Então, por mais que para a mãe seja uma coisa difícil, que ela se sinta exposta, por exemplo, está numa festinha, a filha foi lá, com um comportamento que já tem se corrigido e tal, e ela deu um tapão num amigo, acabou a festa. Tem que ser firme, né? A criança tem que perceber imediatamente que aquele comportamento dela é inadequado e que vão ter consequências para ela, né? Na Tércia, chegou o momento da participação dos telespectadores. A Denise Ventura, de Alvorada, Rio Grande do Sul, diz aqui, olha... Tenho 2 filhos, um de 3 anos e um de 1 ano e 4 meses. O Ariel, o mais velho, sempre foi muito carinhoso, de fazer carinho e beijar todos, principalmente as crianças. Já o menor, Joshua, belisca, morde e isso desde sempre. Não entendo esse comportamento. Tem alguma explicação para isso? Denise, tem sim explicação. Mas a primeira coisa é você não comparar de falar, nossa, o Ariel era tão carinhoso e olha o Joshua, né? Por mais que você tente não colocar agressivo, existe uma comparação aí que para ele vai sendo colocado no lugar do filho que é agressivo, que decepciona. Então entenda que este filho, ele tem a parte física, ele se desenvolve de uma outra maneira. É um desenvolvimento diferente, não é um carinhoso e um agressivo. A forma de se relacionar com o ambiente é diferente. E eu acho que, então, o Joshua ele vai precisar de mais cuidado para se adequar, né? E todos eles precisam aprender a se adequar em todos os sentidos, né? Mas aqueles que começam a bater, morder, não dê um significado de agressivo e ajude ele a entender quando é correto, quando não é, porque realmente faz parte do desenvolvimento. Obrigada, Ana Tércia. Até para ele não assumir essa personalidade. Exatamente. Então, essa, Denise, foi a dica da Ana Tércia para você. Renato, muito obrigada pela presença aqui no programa. O Renato é autor de alguns livros, né, que falam da paternidade. Tem o Diário de um Grávido, que é um sucesso, né, Renato? É, porque assim, esse ponto de vista masculino sobre a gravidez, e que no fundo assim, é muito pânico, pavor e aflição. A gente tenta não falar muito sobre isso porque pega mal. Mas no fundo é legal, assim, os homens costumam ler isso e falar, ufa, graças a Deus, achava que era só eu. Se identificam, né? Sim. Na Tércia, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. O Momento Papo de Mãe termina aqui. O nosso papo é sempre para a família toda. Nos acompanhe também pela internet e até o próximo programa. Até lá. Tchau. Nós temos uma tendência natural de julgar os comportamentos. Então, quando o nosso filho bate ou morde, ou quando ele sofre uma agressão, a nossa reação é muito visceral. Mas lembra nesse momento de respirar fundo e entender o comportamento, que é uma coisa mais ampla, que é do desenvolvimento, para a criança não ficar achando que ela realmente é agressiva.